nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares. Então contou-lhes uma parábola. Quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar. Pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante do que tu, e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer: dá o lugar a ele. Então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar. Mas quando tu fores convidado, vai sentar-te no último lugar. Assim, quando chegar, quem te convidou te dirá: amigo, vem mais para cima. E isto vai ser uma honra para ti diante de todos os convidados. Porque quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. E disse também a quem eu tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convide teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando tu deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, 22º domingo do tempo comum, dia 31 de agosto, último dia do mês de agosto. Evangelho de São Lucas, capítulo 14, versículo 1 e depois versículos de 7 a 14. Que palavra maravilhosa. Jesus aqui, ele quer nos ensinar algo que é totalmente o contrário daquilo que o mundo nos ensina. Como nós vivemos num mundo capitalista, nós somos, desde pequenos, educados a sermos os primeiros e a sermos os melhores, a estarmos sempre em primeiro lugar. Quando a gente olha para o nosso mundo secularizado, é assim, né? É assim, por exemplo, entra lá naquele trabalho aquele que foi o concursado, que passou com a maior nota. Ele precisa ser o primeiro. Nós estamos em contínua disputa o tempo todo, e eu não estou dizendo aqui que você não precise estudar para ser o primeiro, para tirar o primeiro lugar, né? Que você seja o melhor naquilo que você faça, porque aí também está a perfeição de Deus. Mas eu estou dizendo que no mundo secular, no meio que nós vivemos, há essa realidade. Nós somos educados o tempo todo para sermos os primeiros, para estarmos nos primeiros lugares, para sermos os destaques. É assim na vida da sociedade, só que nós corremos um risco e uma tentação de trazer esse mesmo modelo para a vida religiosa, para a experiência com Deus, para a vida espiritual. É evidente que o que Jesus está dizendo aqui nessa parábola, nesse evangelho, ele está querendo nos dar um ensinamento muito prático para a nossa vida espiritual. Ele está dizendo que na vida espiritual nós temos que buscar o último lugar. E, meus irmãos, isso vai totalmente contrário às paixões que estão dentro de nós, que quer o quê? O primeiro lugar. A lei cerebral, inclusive, ela nos diz algo muito, foge da dor e busca o prazer. Que, inclusive, é a lei cerebral, que é a mesma lei que é aplicada para os animais. Foge da dor e busca o prazer. Essa é a lei. Nós somos educados assim, nós somos educados para ser os primeiros, nós somos educados para ser aquele que está na primeira fila de destaque. E é assim, na sociedade tem os lugares, tem até ônibus que tem lugares mais confortáveis do que o outro. No avião tem a primeira classe, tem a segunda classe, tem a última classe. Em tudo tem essas divisões. Mas na vida com Deus, o Senhor nos ensina o caminho da humildade. O Senhor nos ensina o caminho do último lugar. E Jesus diz uma palavra nesse evangelho que é a palavra mais importante, que é a tônica. Quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será
elevado. Então, quem se eleva, ele será humilhado, né? Aquele que se coloca como maior, aquele que se coloca acima dos outros, aquele que se coloca mais importante do que os outros, né? É aquele que é o orgulhoso. É aquele que aquele que se acha, a gente poderia dizer assim, numa linguagem bem popular, uma linguagem que nós conseguimos compreender. E o que o Evangelho está nos colocando? O Evangelho está nos colocando como o último. Os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Agora, trazendo isso para a nossa vida religiosa, né? Como nós estamos vivendo essa elevação e essa humilhação? Como nós vivemos isso de fato? Nós aceitamos o último lugar? Nós aceitamos o esquecimento? Jesus termina o Evangelho dizendo, quando você for dar uma festa, não convida as pessoas ricas. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus aqui está dizendo, faça o bem sem esperar nada em troca. Faça o bem sem esperar nada em troca. Quando ele diz, convida os coxos, aleijados, paralíticos, porque eles não podem te retribuir, é fazer o bem sem ver a quem. Fazer o bem sem esperar nada em troca. E isso aqui nos leva para dentro de uma outra realidade da humilhação e da elevação, que é exatamente nós fazermos o bem pelo bem. E tem um ditado que diz, fazer o bem faz bem. Faz bem fazer o bem. Quando nós não estamos com pretensão alguma de reconhecimento. E o nosso reconhecimento e a nossa glória é o Senhor. Aqui tem algo maravilhoso. E isso nos coloca dentro de uma outra dinâmica. A dinâmica, por exemplo, a gente poderia trazer aqui a dinâmica das amizades. Quantas amizades interesseiras? Quantas amizades que estão baseadas somente em interesses? O verdadeiro amigo, aquele que a Bíblia diz, aquele que encontrou um amigo fiel, encontrou um tesouro. O verdadeiro amigo é aquele que é seu amigo, por ser seu amigo, porque ele gosta de você. Ele não está interessado naquilo que você pode fazer por ele, mas ele é seu amigo gratuitamente. E, de fato, nós conhecemos o amigo verdadeiro, é exatamente no momento da dor. É somente no momento da dor, da dificuldade, é que a gente se revela, né? Que se coloca muito claro aquele que é o nosso amigo. Quantas pessoas que tinham a casa cheia, né? Churrasco, tudo de bom, muita coisa, e a casa ficava cheia. Mas se aquela pessoa caísse em dificuldade, quem é daqueles que vai lá para poder cuidar de você, né? Para talvez te levar no médico, aqueles que ficaram doentes para ter um amigo para dar um banho, né? Para cuidar. Isso é amizade verdadeira. Porque aquele outro, ele não pode fazer nada por mim, nada. E eu faço simplesmente por amor. Simplesmente porque a recompensa dessa gratuidade eu vou receber do Senhor. Somente dele. Somente dele eu irei receber esta recompensa. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é uma preciosidade para nós. Uma preciosidade. Porque se a gente entende a lógica disso aqui, trazendo isso para a vida espiritual, nós vamos olhar o nosso irmão sempre como mais importante do que nós. Sempre, sempre, sempre. O meu irmão, ele é mais importante do que eu. Eu fico feliz com o crescimento do outro, né? E quantas vezes, por causa do amor próprio, por causa do orgulho, por causa da vaidade espiritual, nós entristecemos com o crescimento do outro. E nós queremos sempre o primeiro lugar, sempre ser aclamado pelas pessoas. O exercício que esse Evangelho nos coloca neste domingo é exatamente esse. É aquela palavra, e aqui eu encerro com a palavra de João Batista, que eu diminua, que eu diminua, que eu diminua e que ele cresça. Importa que ele cresça e que eu diminua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado, e salve Maria Imaculada.